Sejam muito bem-vindos ao Kunubcast. Eu sou a Roberta Muniz e hoje inauguramos a sessão Liderança e Produtividade do nosso podcast. Nessa sessão, vamos falar sobre gestão, desenvolvimento pessoal e empresarial, liderança, produtividade, entre outros assuntos. Nosso primeiro episódio é sobre o poder da autoconfiança e quem vai apresentá-lo é o Juliano Aleva. Então fiquem com esse primeiro episódio da nossa sessão Liderança e Produtividade. Você quer se tornar um líder de sucesso? Conhece as principais características da liderança? Deseja aumentar a sua produtividade como líder? Eu sou o Juliano Aleva, sou coach de produtividade, formado em liderança pela Fundação Napoleão Hill e tenho experiência em liderança de equipes. Temos hoje como nosso primeiro tema autoconfiança. E o que é autoconfiança? A autoconfiança, ela é basicamente um sentimento. Um sentimento do quê? É um sentimento de certeza, de convicção. E como que eu consigo desenvolver isso? É um pouco disso que nós vamos falar hoje aqui nessa websérie. Então eu gostaria de trazer alguns exemplos, né, do que a gente pode avaliar como autoconfiança. Eu gosto de falar de 3 pontos importantes. Um deles é o sentimento quando surgem novos desafios. Isso é algo que é o que expressa esse sentimento, essa convicção do que eu falei. Também a habilidade em dizer não. Muitos líderes têm dificuldade em dizer não, e isso acaba desviando o foco e desviando dos seus objetivos também. E também da habilidade de falar em público. Quando nós falamos de autoconfiança, também podemos falar que isso independe do momento em que nós nos encontramos. Tá? Então, não importa se você domina ou não aquele assunto. Ficou claro? Então agora que nós sabemos o que significa a autoconfiança, eu gostaria de abordar outro tema. Como que as pessoas com baixa autoestima, elas atuam? E aí com isso nós vamos aprender a aumentar a nossa autoconfiança. A falta de confiança é uma característica incapacitante, pois muitas vezes limita a pessoa nas suas oportunidades e põe em risco as chances de sucesso. Então vamos imaginar que você tem um projeto que está encarregado de realizar e coordenar também. E digamos que lhe falta autoconfiança e você prevê que não será capaz de corresponder a essas expectativas. O que você acha que vai acontecer em seguida? Muito provavelmente essa falta de autoconfiança, ela vai influenciar os pensamentos e as ações que você fará tanto ao nível consciente quanto ao nível subconsciente. Por outro lado, se você é uma pessoa autoconfiante, se não for, imagine ser, tente colocar-se exatamente no mesmo cenário. O que você acha que vai acontecer? As possibilidades serão certamente muito mais positivas e favoráveis. Quando você tem uma elevada certeza de um sucesso iminente, você vai fazer tudo o que é necessário para que isso aconteça. Se não tem as habilidades, você vai arranjar. Se falta um certo tipo de conhecimento, você vai aprender. Dentro disso, quais são as características que identificamos em pessoas com baixa autoconfiança? Então, primeiro, são pessoas que menosprezam sua capacidade do que podem fazer. Também são pessoas que assumem a culpa sem ter culpa. Muitas vezes excessivamente tímidas e reservadas, são muito críticas de si mesmas, ficam presas a resultados negativos e falhas do passado. Um outro ponto é que são excessivamente preocupadas com possíveis resultados negativos e de fracasso. Também tem uma atitude temerosa e a efeitos adversos para muitas das coisas. E por último, fazem muitas coisas para agradar os outros. Mas como evitar este tipo de comportamento? Como aumentar a autoconfiança? Falaremos sobre isso agora. Existe uma série de maneiras diferentes que você pode usar para aumentar a sua autoconfiança. Uma delas é o condicionamento. Mas e o que é o condicionamento? Condicionamento é a primeira forma de aumentarmos a nossa autoconfiança, que o objetivo é implementar o sentido de autocrença positiva. É uma abordagem de implementar a autoconfiança em si mesmo através de autossugestões e ações. O ser humano, ele expressa de várias formas
de acordo com as capacidades de nosso organismo. A forma de comunicação que usamos no relacionamento com as pessoas e conosco, né, tem um grande peso na contribuição da nossa autoconfiança. Existem alguns exemplos, né, de condicionamento para aumentar a autoconfiança. Eu vou falar um pouco sobre eles. A primeira delas é a forma de se vestir. Então, vista-se sempre de uma maneira adequada para as situações, tenha uma imagem apresentável, clara e que se encaixe, né, da forma como você se expressa e movimenta. Uma outra forma é a linguagem corporal, o modo como você anda. Então, aconselho você a andar com confiança, colocar o tom de voz firme e com ritmos adequados, né? Ser calmo e composto, cabeça erguida, ter uma boa postura e, lógico, né, sempre sorrir. Também existem as técnicas mentais. A técnica mental é o pensamento positivo, é a visualização de cenários, resultados positivos, focando nos seus pontos fortes e não os fracos. Então, o próximo é a autoverbalização. Então, o que é a autoverbalização? É ser cuidadoso como você fala consigo mesmo, é usar afirmações e frases capacitadoras, orientadoras e encaminhadas para a solução de problemas, tá? Dizer palavras motivadoras e de incentivo a si mesmo. Existem também técnicas complementares, né, que seriam ouvir uma música, ler, ver e ouvir materiais de inspiração. Gosto muito disso. Estas técnicas, elas são eficazes por quê? Porque elas lhe dão o impulso necessário para pouco a pouco ir implementando hábitos como expressões, verbalizações, tom de voz, raciocínio, postura, que com o tempo irão construir uma base sólida à sua autoconfiança. No entanto, os efeitos, eles não são imediatos. Você precisa lembrar-se de repetidamente e praticar de forma consciente até que isso se torne uma atitude solidificada ou até mesmo condicionada. Agora vamos falar da aquisição de informação. Essa competência em qualquer coisa ou área ela pode ser desenvolvida através da prática, da preparação e da experiência. A chave para o desenvolvimento de competências é envolver-se na aquisição de conhecimento e aplicá-lo, né, de várias vezes até que se torne eficaz. Assim, para trabalhar na sua autoconfiança através de uma solução permanente e de longo prazo, temos um terceiro método. Essa terceira forma de trabalhar a sua autoconfiança é investindo naquilo que você valoriza. As duas formas anteriores podem ser consideradas como formas auxiliares e facilitadoras para o aumento da sua autoconfiança, né? São estratégias de âmbito técnico. Na verdade, é como se as duas primeiras formas tratassem dos sintomas do problema, não indo à raiz do problema, né? Assim sendo, e para solidificar de forma permanente a sua autoconfiança, temos de trabalhar igualmente no X da questão. Por isso, vamos trabalhar agora na nossa crença de valor, tá? Naquilo que valorizamos e ou nos valoriza. Quando obtemos sucesso na vida devido às nossas habilidades, aptidões e que dependem do nosso esforço, contribuímos para o nosso capital psicológico, né? Este valor que acrescentamos a nós mesmos pode ser utilizado a qualquer altura, e o que automaticamente promove a melhoria do nosso senso de autoconfiança. Você pode pensar que ter uma elevada autoconfiança é ter uma boa postura, vestir-se de maneira inteligente e falar devagar, e assim por diante, né? Mas, no entanto, ao contrário da crença popular, alguém com absolutamente zero habilidades, né? Um sucesso, digamos, sem sucesso no passado e com fracos conhecimentos pode desenvolver a autoconfiança. O que você precisa entender é o seguinte: lembre-se, o único pré-requisito para a autoconfiança é um sentimento de autocrença, que é acreditar em si mesmo. Então, sempre que vir qualquer circunstância em que você não se sinta autoconfiante, pergunte-se, né? Por que não estou me sentindo autoconfiante, né? De onde vem essa incerteza? Quando se torna consciente
do que você associa ao seu valor pessoal começará a diminuir e a destruir a terrível crença limitante de que você só pode sentir-se digno ou confiante diante de determinado pré-resultado. Quando você fizer isso, você vai se encontrar preenchido por um senso de autoestima que estará sempre presente. Independente do que aconteça, você irá perceber que esse tipo de autoconfiança vai ser o que levará aos seus resultados desejados e lhe permitir ser aquilo que você deseja ser. Com base nisso, vamos trabalhar nossa autoconfiança e com isso seremos líderes de sucesso. Esse foi o nosso primeiro episódio da nossa sessão Liderança e Produtividade. E fiquem ligados, porque o nosso próximo episódio está incrível e vai falar sobre comunicação eficaz. Não percam e não deixem de nos seguir aqui e nas redes sociais. Até a próxima!